Bom, então sejam bem-vindos a essa disciplina. Vocês que são ingressantes estão vivendo essa realidade do online. A gente espera que isso acabe ainda esse ano, né? Pelo menos no terceiro quadrimestre a gente consiga voltar ao normal. Como eu falei, meu nome é André e eu sou professor da licenciatura em filosofia. Eu costumo dar as disciplinas ligadas à formação de professores para a licenciatura em filosofia. Então também é um prazer e um desafio dar essa disciplina para vocês que estão ingressando na licenciatura em Humanidades e, de certa maneira, trazer um pouco já para vocês dessa pegada da filosofia, do ensino de filosofia. Afinal, a licenciatura em filosofia é a possibilidade de continuação dos estudos de vocês, né, que estão entrando na licenciatura em Humanidades como uma segunda formação, né? Então, de certa forma, é também um convite para esse tipo de atuação intelectual, que é a atuação do filósofo, e também esse campo, né, que é a aula de filosofia, que eu não sei o quanto de vocês que ingressou tem esse interesse de também ir para licenciatura em filosofia. Eu vi pelo JIT, estou vendo aqui, eu acho que é a Bruna aqui, salvo engano de minha parte, que eu já dei disciplina de práticas de ensino. Acho que o Gabriel também é aluno que está aí em algum lugar, talvez, também é aluno da licenciatura. Infelizmente, com essa disciplina à distância, acho que o que a gente mais perde é um certo dinamismo que a aula prática tem, principalmente nessa hora de apresentar e ouvir vocês, né? Então, sempre que quiserem falar, podem falar, não tem problema nenhum. A gente tenta coordenar aqui as falas. E, de certa maneira, eu achei que poderia ser um pouco ruim, desgastante, a gente fazer a apresentação um por um, que é uma coisa que eu faria no presencial, né? Por isso que eu bolei uma espécie de questionáriozinho para conhecê-los melhor, porque enquanto professor nessa área de formação de professores, eu acho imprescindível a gente ter uma aula dialogada, de troca, e na qual eu conheço um pouco, tento conhecer um pouco vocês, o perfil de vocês. Então, para mim é super importante, de certa forma, mapear como vocês são, né, de que escolas estudaram, por que escolheram esse curso, e por conta dessa necessidade que eu bolei lá um questionáriozinho. Então vamos já para essa parte formal do curso, né? Todo ele está baseado já no SIGA. Eu não sei quem que entrou lá no sistema SIGA e já viu que o curso está lá todo estruturado, já com todas as 12 aulas, com as atividades, com os textos. Vocês já entraram lá? Então todo o nosso curso já está preparado lá pelo sistema SIGA. Então, peço que vocês, né, entrem com regularidade. Precisam entrar lá, porque ela acaba sendo a ferramenta imprescindível aqui para o nosso trabalho. As aulas vão ser aqui de quarta, das 10 ao meio-dia. Daí o horário de sexta-feira, eu sempre deixei uma pequena atividadezinha, que eu estou chamando de pós-aula, né, pós essa aula de quarta, para vocês fazerem todas as sextas, para complementar a carga horária da disciplina. Então, como é que eu pensei essa estrutura desse negócio online, que é um grande desafio pedagógico, inclusive, para vocês, futuros professores, né? Eu pensei, para a partir da próxima aula já, sempre estipular uma espécie de pré-aula. Na grande maioria das pré-aulas que eu criei lá para vocês verem, e quem também abaixou o PDF que eu mandei com o plano de ensino, vai ver que tem um linkzinho do YouTube. Na grande maioria são vídeos do YouTube. Na grande maioria vídeos curtos, né? No máximo, acho que no máximo 6 a 10 minutinhos, alguns até menores, com a intenção de servir como uma espécie de esquenta, né? Para dar aquela esquentadinha para o tema da aula, né? Então esse esquenta é bem descompromissado, no sentido de que você não precisa ficar neurótico, eu preciso assistir isso, não. É mais no sentido de você ter uma noção do que vai ser abordado. Porque junto, lá no SIGA, vocês vão perceber que as aulas de quarta sempre possuem algum texto base para a gente trabalhar.
né, para preparar essa leitura para a gente trabalhar. E as sextas-feiras, que seria esse outro horário que eu acho mais cruel, porque é sexta das 8 às 10, eu reservei para essa atividade pós-aula. Sempre é uma atividade que também não é uma atividade para vocês ficarem neuróticos e falar, preciso fazer atividades, não, É uma atividade no sentido de que é um tipo de pergunta na qual eu gostaria que vocês, de alguma forma, se envolvessem com ela continuamente, para que ela contribua com o trabalho final que eu vou pedir para vocês como avaliação final dessa disciplina. E daqui a pouco a gente já chega no ponto, quero falar dessa parte formal primeiro. Então, essas atividades que vão ter, então, portanto, mais ou menos 10 dessas atividades, acho que um pouco menos, 8 atividades, vocês vão poder me entregar até o final do curso. Então, não precisa me entregar semanalmente ela. Porque a ideia, inclusive, é que vocês as utilizem como forma de ir construindo aos poucos o trabalho final. Para não ficar, inclusive, aquela sensação de que chegou o fim do curso, vocês vão ter que produzir um trabalho final meio que do nada. Não é para ter essa sensação. A sensação é que vocês vão se envolvendo aos poucos. E como a gente então teria essa carga horária de sexta, ela ficaria reservada para vocês, no horário que seria para a aula, poderem ler e fazerem essa atividade. Então eu separei dessa forma, eu espero que funcione. Eu não sei como é que tem os meus colegas trabalhado. Acho que os ingressantes tinham que fazer 2 disciplinas, né, no quadrimestre passado, e agora cada um pôde escolher quantas está fazendo. Então eu não sei quantas estão fazendo. Acredito que cada professor deve estar fazendo um esquema, o que de alguma forma deve estar deixando vocês loucos, mas eu tentei deixar o mais claro possível, tanto no PDF que eu mandei para vocês por e-mail, que também está disponível no Siga, quanto no próprio Siga. E também, nas sextas-feiras, das 10 ao meio-dia, é o meu horário de atendimento de dúvidas, de necessidades, né, tanto formais quanto de conteúdo que vocês venham a ter. Então eu vou estar disponível para conversar nesse horário também. Obviamente que agora a gente tem aí o grupo de WhatsApp, que vocês podem perguntar a hora que quiserem, eu estando disponível, podendo responder, eu respondo na hora. Tudo bem com relação a essas ferramentas aí? Um último detalhe, então essa gravação da aula eu vou jogar depois no YouTube e mando o link, colo o link no Siga e mando o link para vocês reverem se quiserem, ou os alunos que estão faltosos hoje, por exemplo, possam assistir. Tudo bem? Alguma pergunta com relação a esse ponto? Apareceu um aqui. Podem fazer tanto pelo chat quanto falando, né? Você me ouve, professor? Sim. Oi, bom dia. Bom dia. Eu só queria comentar uma impressão que eu tive, né? Não sei, talvez eu esteja confundindo os horários, mas eu tive a impressão que você falou que o seu horário de atendimento vai ser das 10 ao meio-dia, né? É isso que você disse, na sexta-feira? De sexta, isso? Se eu não me engano, a maior parte da turma, eu acredito, é do pessoal da licenciatura em Ciências Humanas, né? E nesse quadrimestre a gente também foi matriculado automaticamente em algumas disciplinas, e uma das disciplinas que a gente está matriculado é Ciência, Tecnologia e Sociedade, que a gente inclusive estava nela alguns minutos atrás. Vai intercalar com o horário da minha, é isso? Isso, eu acredito que as aulas síncronas não vão ser toda semana, mas a maioria vai ser na sexta, das 10 ao meio-dia, se eu não me engano. Algum dos meus colegas pode me corrigir se eu estiver confundindo. Isso significa que ela vai dar, ela ou ele, não sei quem é o professor, vai dar as aulas síncronas na sexta e não na quarta. Teoricamente vocês estão intercalados, ela fica hoje antes e você depois, aí na sexta é ela antes e você depois. Acho que é o contrário, né? Ela antes hoje e eu depois. Depois eu antes e ela depois. Só que sexta eu não vou dar aula, né? Quem que tá me perguntando? Desculpa. É o Felipe. Oi, Felipe. Desculpa. Então, estão escrevendo aqui, sim, que ela vai dar aula na sexta. Então, vocês preferem que eu faça esse horário de atendimento, caso vocês precisem? Eu posso fazer ele na sexta, mas daí depois do almoço, ou
na quarta, nesse horário antes da nossa aula. Eu não sei se ela programou alguma atividade na quarta para vocês. Esse horário de atendimento é um horário de disponibilidade minha para vocês, né? Nem todos os alunos da disciplina são da licenciatura em Humanidades, né? E aí eu também não sei, às vezes tem gente que trabalha e tudo mais, eu não sabia se a tarde era uma boa para vocês. Mas como a gente tem um grupo de WhatsApp também, esse atendimento pode acontecer a qualquer momento, no caso, né? Não sei, professor. Acho que não sei se a gente toma uma decisão agora, como você falou, né? Tem pessoas com horários diferentes. Talvez seja uma decisão a ser tomada pelo grupo, né? Pelo WhatsApp. Depois, tomada depois, então. Beleza, então a gente vai conversando que horas que vocês acham melhor esse atendimento ou se o próprio WhatsApp já está dando conta de atender as eventuais dúvidas que vocês possam ter. Pode ser? Pode ser, Felipe? Acho que ficou sem áudio. Desculpa, eu tô meio enrolado com o microfone, tô aprendendo a usar a plataforma ainda. Mas tudo bem, professor. Então a gente vai conversando e decide isso aos poucos, então. Beleza? Obrigado por avisar e precisa avisar essas coisas mesmo, não tem problema nenhum, gente. Certo? Agora, depois então dessa parte, vamos dizer assim, técnica, né? Queria falar para vocês do tema da nossa disciplina, né? Salvo engano de minha parte, vocês fizeram História da Educação. E qual foi a outra disciplina que fizeram no outro quadrimestre? Políticas educacionais. Políticas educacionais, certo. Bom, de certa maneira, essa disciplina Tópicos Contemporâneos de Educação e Filosofia, que é o nome comprido, essa disciplina foi criada no âmbito da licenciatura em Filosofia como uma disciplina de opção limitada, né? Acho que vocês meio que já sabem o que são essas disciplinas, né? São aquelas disciplinas que são auxiliares das disciplinas obrigatórias dos cursos, né? Os professores da filosofia criaram essa disciplina para poder, dentro dela, trabalhar com diferentes filósofos contemporâneos que de alguma forma falaram sobre a educação ou que as suas ideias que não são da educação possam ser aplicadas numa reflexão educacional, uma reflexão sobre a educação. Por outro lado, ela também tem traz na sua ementa a ideia de estudar pedagogos contemporâneos. E aí que numa licenciatura em filosofia, uma licenciatura em humanidades, vocês alunos ingressantes, eu acredito que o mais interessante seja de fato trabalhar com essas pedagogias contemporâneas. Né? Autores que ao longo dos últimos anos, do último século, né, do século XX, propuseram formas de pensar a educação. Como vocês não possuem a disciplina de filosofia da educação, eu estou encarando essa nossa disciplina como uma espécie de filosofia da educação contemporânea. Então, qual que é a minha ideia e a proposta desse curso? É trabalhar com alguns conceitos antigos e por isso tem uma certa relação com o que talvez vocês tenham visto na história da filosofia, na história da educação, desculpa, alguns pressupostos que continuam presentes em muitos textos, práticas, didáticas, pedagógicas hoje em dia, e depois estudar 3 pedagogos contemporâneos que criaram pedagogias a partir de outros pressupostos filosóficos e as colocou em prática e a gente tem escolas que atuam nessas pedagogias. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia, de certa forma, é passar para vocês alguns pressupostos que fundamentam pedagogias, propostas pedagógicas. De certa maneira, é isso que é a filosofia da educação. É uma reflexão crítica sobre as teorias, os pressupostos que embasam essa concepção do que é o humano, do que é a formação humana,
de como se dá o processo de aprendizagem, e é isso que está implícito em algumas das teorias que nós vamos trabalhar. Então, o que eu pensei para a gente enquanto curso é fazer, de certa maneira, no início, um percurso histórico sobre algumas concepções antigas que se consolidaram a ponto de até hoje permanecer e a gente encontrar traços desses pressupostos em muitos documentos, muitas propostas curriculares, muitos materiais didáticos, muitas teorias de educação até hoje. A principal delas é a paideia grega, a concepção de formação da educação grega. Talvez vocês tenham trabalhado com isso na disciplina de História da Educação, ela deve ter aparecido lá de alguma forma, talvez, eu não sei. Depois, trabalhar com vocês um pouco a concepção do filósofo Jean-Jacques Rousseau, na sua obra Emílio, que também trouxe uma concepção de formação humana e qual é o papel da educação, qual é a concepção dele de aprendizagem, de formação humana. Depois eu queria trabalhar com vocês um documentário e também uma discussão sobre aquilo que a gente, e esse documentário chama, e alguns estudiosos chamam de educação prussiana. A educação que surgiu no Império Prussiano por volta do século XVIII e que, de certa maneira, é tido até hoje como modelo de escola, porque foi aquela escola que foi o primeiro lugar que estabeleceu uma escola gratuita, pública, né? Gratuita e de massa, para grandes quantidades de pessoas, com esse ideal da formação do cidadão para esse império, né? Então percebam que alguns desses conceitos persistem até hoje, né? A ideia de uma escola pública, gratuita, laica, que forma cidadãos, né? Conscientes do seu papel ético na sociedade, tudo isso surgiu no Império Prussiano. E o Império Prussiano tinha uma concepção bastante hierárquica e militarizada da educação. E isso foi, de certa forma, sendo criticado já desde do próprio Império Prussiano. Alguns, né, ministros, alguns, como o próprio Pestalozzi, por exemplo, já foram criando e amenizando esse sistema. Quando esse sistema chega no século XX, muitos educadores propuseram outras formas de educar que não mais, passaram a enxergar a criança de outra forma, a criança e os jovens, e propor outras rotinas pedagógicas. E aí que a gente chega no contemporâneo, principalmente através de 3 pensadores da educação e as suas respectivas pedagogias. A primeira delas é a Maria Montessori, uma italiana que propôs já no início do século XX uma pedagogia. Vocês talvez conheçam e vejam por aí escolas com essa linha pedagógica. A gente vai ler alguns textos dela. Também a pedagogia Waldorf, que é baseada na filosofia do Rudolf Steiner, que também é do começo do século XX e que até hoje nós temos esses modelos escolares funcionando. Todos os dois se contrapondo à escola prussiana, né? E por fim, a linha pedagógica de um francês que se chama Célestin Freinet. O Freinet também trouxe inovações e ideias novas para uma pedagogia moderna que eu gostaria que a gente lesse e discutisse essas ideias que ele apresenta. Essas 3 modalidades, vamos dizer assim, essas 3 concepções pedagógicas contemporâneas é o grande foco do nosso curso, nessa ideia de tópicos contemporâneos de educação e filosofia. E aí, oscilando então entre a educação e a filosofia, eu pretendo com vocês a gente ler textos teóricos desses autores, mas ao mesmo tempo conhecer a proposta pedagógica dessas escolas. E aí, como isso se dará no curso? Eu estou em contato com escolas que seguem essa linha pedagógica para trazer coordenadores e diretores dessas escolas para participarem do curso e falarem sobre essas pedagogias para vocês e dizerem como é o dia a dia dessas escolas. Então também depois a gente vai ter então uma aula sobre a teoria Montessori e uma conversa com a diretora da Escola Montessori de Campinas, que se chama
Camila Isola. Depois a gente vai ler questões sobre o Waldorf, teoria do Rudolf Steiner e concepção da pedagogia Waldorf, e conversar com um profissional de uma escola Waldorf. Até o momento eu tenho me acertado com uma escola que se chama Jasmins, que é em Santo André, de pedagogia Waldorf. E, por fim, a escola Freinet. Vamos ler, então, a teoria do Freinet e conversar com pedagogos que trabalham com essa pedagogia. E aí eu não fechei ainda uma escola, eu estou com 2 em vistas, eu estou em processo de negociação por conta do horário, esse tipo de coisa, para eles virem conversarem com vocês. Então a ideia é que, mesmo virtual, trazer para vocês um pouco da concepção prática desses autores. Eu não consigo entender um curso de formação de professores que seja apenas teórico, mesmo se ele for de filosofia da educação. Ele precisa ter uma viabilidade prática. E aí, mesmo virtual, que dificulta um pouco as coisas, né? Eu planejei que pelo menos vocês conversem, né? Não, Letícia, daqui a pouco eu subo essa apresentação aí. Eu resolvi falar no freestyle mesmo, porque eu acho que eu peguei aqui no tranco, daqui a pouco eu mando ver essa apresentação aí. Então acho que vai um pouco por essa linha, nesse desenho geral, que é por isso que isso tudo para vocês entenderem um plano de ensino que eu coloquei lá para vocês. Então eu quero, de certa maneira, trazer vocês para reflexão filosófica dos pressupostos que essas teorias possuem, essas teorias pedagógicas, mas também conversar com professores que atuam nessas escolas a partir dessas linhas, porque daí eles fazem a ponte prática entre aquilo que é dito na teoria e aquilo que é executado, é uma palavra horrível, né? Aquilo que é praticado na escola. Por quê? Porque a minha concepção é a seguinte: o que desses pressupostos todos podem auxiliar vocês na formação de vocês enquanto docentes, enquanto professores? Para mim, o importante é que vocês tenham em mente que um professor, ele se cria, ele se inventa. Não é um dom, na minha forma de entender, né? Ser professor não é um dom, porque existe um punhado de teorias, de técnicas, de modos de atuar, de modos de conceber o mundo, conceber o outro, conceber as relações humanas, e elas podem ser pensadas e criadas. Então não é um dom, você não nasce com esse dom. É algo que você inventa, que você cria, é um personagem muitas vezes. Eu gosto um pouco dessa ideia cênica do professor como um performer, aquele que faz uma performance, e vocês sabem que um ator ele precisa, né, ensaiar, ele precisa treinar, existe uma série de técnicas, né, de entonação de voz, de postura, de gestualidade, enfim, o professor também tem que aprender e desenvolver essas técnicas. Eu acredito que também o professor, apenas copiando modelos bem-sucedidos que teve, muitas vezes não necessariamente tem uma aula bem-sucedida. Às vezes, nesse processo de formação, vocês podem ser tentados a copiar bons modelos e achar que por aí já está resolvido. Mas as situações de aula, os alunos que vão encontrar nas mais diversas escolas que vão poder atuar, são muito diferentes. E é preciso uma certa plasticidade de reinvenção a todo momento. Então, essa ideia de que o professor se inventa, para mim, é muito importante. Então, o que eu queria, desde lá da paideia grega, Rousseau, a escola prussiana, Waldorf, Freinet e Maria Montessori, é que as ideias desses pedagogos, dessas propostas pedagógicas, os influencie para pensar a formação e a prática pedagógica que vão querer vir a desenvolver. Pensando nesse processo formativo de vocês. É uma seleção de algumas ideias, porque o universo pedagógico possui uma infinidade bem grande, né, de concepções pedagógicas que ao longo do curso vocês vão entrar em contato.
Então eu vou ser responsável por uma introdução de algumas dessas ideias. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos então à tela. Estou tentando compartilhar agora aí, a tela chegou aí? Sim, já dá para ver, professor. Isso, Letícia, agora chegou. Então, eu vou repetir muitas coisas aí, né? A ideia é investigar, então, esses conceitos filosóficos de alguma dessas correntes, algumas, porque são várias, como eu falei para vocês. Por exemplo, Paulo Freire é um deles, né? Mas acredito que o Paulo Freire é um autor, por exemplo, que vocês certamente vão ler em outras disciplinas, então por isso, por exemplo, eu não coloquei aqui. Ou o Dewey, que é um pensador americano responsável pela concepção da escola nova, também é um autor que provavelmente vocês podem ler mais na frente. Então, são várias outras correntes filosóficas que trazem, né? Existem pressupostos conceituais. Então, o trabalho do filósofo é um pouco investigar esses pressupostos filosóficos que fundamentam uma concepção pedagógica. Então, nós vamos fazer isso lendo os textos. Mas depois, a ideia é conhecer a escola, conhecer como isso é colocado em prática, né? Como isso vira prática de aula. E vocês vão inclusive ver que muitos dos vídeos que eu selecionei lá para vocês, tanto quanto pré-aula quanto pós-aula, são de práticas escolares baseadas nessas pedagogias, né? Então, a minha ideia é passear esse slide aqui, já falei praticamente tudo, né? E a ideia final é essa, que vocês se apropriem de certos conceitos e práticas educativas para ir formando e criando as suas próprias concepções pedagógicas. Então, a ideia não é criar seguidores de nenhuma dessas concepções, mas a ideia é oferecer um leque, um mapa de opções a partir do qual vocês conseguem criar as suas próprias concepções e práticas também de sala de aula, que é algo que eu acho que vocês têm que ir pensando desde o início. Num curso de licenciatura, eu não acho saudável separar a teoria da prática. A teoria e a prática tem que ser pensada conjuntamente e pretendo fazer isso no próprio curso, né? Então aí também nesse slide, que depois eu disponibilizo para vocês lá no próprio Siga, a questão também formal tá aí, né? Usarei a plataforma Siga, o encontro síncrono é nessa plataforma Meet, eu acho que ela está se sustentando aí, né? E depois eu jogo no YouTube a gravação desse encontro para quem faltou, para quem quiser rever e tirar alguma dúvida, né? E após a aula é esse desdobramento. Então agora vocês entendem melhor, inclusive, o que eu estou pensando nessa pós-aula. Depois, por exemplo, de ler sobre a paideia grega, eu fiz uma pequena atividadezinha na qual vocês, de alguma forma, vão precisar escrever algo, pensar sobre como você está enxergando essa paideia. Para que isso tudo, ao longo das 5 pedagogias que a gente vai ver, né? Eu diria 6 pedagogias, né? Vocês possam ter já um punhado de rabiscos dessas ideias que vocês foram desenvolvendo para produzir esse trabalho final depois. Então, a pós-aula, no fundo, é um convite para que vocês, no calor da aula, do momento ali, escrevam algo sobre o que pensaram, o que entenderam, o que acharam, como estão levando cada uma dessas pedagogias que estão sendo apresentadas, tendo como perspectiva o que você quer enquanto professor, o que você quer enquanto aquele que vai atuar, né? Olha, eu achei fera esse negócio da paideia grega, da educação prussiana, meus alunos têm que ficar quietinho mesmo, em fileira, hierarquia, tem que me obedecer, é isso mesmo, eu acho que a educação é isso mesmo. Pode ser? Ah, não, eu prefiro a coisa da Montessori, essa coisa da sensibilidade, trabalhar com cores, com formas, trabalhar com a intuitividade, achar que a criança, por exemplo, ela já tem uma curiosidade natural, então a gente tem que estimular essa curiosidade natural, ou seja, é uma outra pegada
pedagógica e com pressupostos filosóficos outros. Então a ideia é a oferta de um leque limitado, obviamente, né, para que vocês construam-se, inclusive como uma colcha de retalhos, que vão pegando fragmentos daqui e dali para aquilo que possam vir a querer ser enquanto professor. E a atividade da pós-aula é para que vocês registrem no calor de cada uma dessas atividades esse percurso, né? E aí, no quesito avaliação, né? A quesito avaliação eu pensei em distribuir dessa forma. O Celestin Freinet, que é um dos pedagogos que a gente vai ler, e as suas escolas sempre possuem isso que é uma ficha de autoavaliação. A partir do momento que você troca a ideia de uma pedagogia na qual a figura central é um professor ou o conteúdo, e a aula é uma transmissão de saberes, e passa para uma ideia de que o aluno ele é ativo na busca pelo saber e que o professor muitas vezes é um mediador, um facilitador dessa busca, você ter uma reflexão da própria trajetória, uma reflexão sobre como você mesmo está encarando esse processo, é muito mais importante. Então a autoavaliação entra nesse sentido, de que você é responsável pelo seu processo educativo enquanto aluno, não tá centrado no professor, né? Então, porque o professor avalia a prova e dá uma nota para a prova, né? Então, a gente vai usar uma ficha de autoavaliação que as próprias escolas Freinet usam com os seus alunos, né? Com crianças e adolescentes, e adaptar para a gente criar uma ficha de autoavaliação para o curso. Depois, mais para frente, a gente vai conhecendo esse instrumento pedagógico. Não se esqueçam que a avaliação é um instrumento de concepção da própria pedagogia. Então, de certa maneira, ter clareza sobre o que se quer e o que se pretende com a avaliação é muito importante, né? E explicar para o aluno o que você quer com ela também é importante para ele saber o que ele precisa fazer nessa avaliação, né? As atividades pós-aula, que estão todas já lá no SIGA como tarefas e vão poder ser entregues até o dia 30 de abril, que é o final do nosso curso, das aulas presenciais do curso, presenciais é duro, né? Das aulas síncronas do curso, vão representar outros 30% da nota. E o trabalho final, que eu me planejei para vocês entregarem um pouquinho depois, eu acho que ficou lá para o dia 10, alguma coisa assim de maio, depois a gente vê essa data direito, é para que vocês tragam, né, façam uma abordagem dos diferentes temas apresentados ao longo do curso, refletindo criticamente sobre a educação que tiveram na escola básica. E por isso que aquela conversa inicial para mim seria muito importante, porque, por exemplo, eu queria identificar entre vocês se alguém aqui teve algum tipo de formação, né, fez escola de ensino fundamental ou fundamental infantil 1 ou 2, ou ensino médio, em alguma escola que tinha uma pedagogia diferente, por exemplo, Montessori, Waldorf, Freinet ou até outras, né? Não sei se algum de vocês teve, se alguém teve, já quiser manifestar aí pelo chat ou falar, seria interessante. Mas a ideia é que reflitam sobre, nesse primeiro momento, refletir sobre essas pedagogias, essas concepções filosóficas, pressupostos que fundamentam as pedagogias, como a gente viu, refletindo à luz da educação que tiveram na educação básica, pensando naquilo que vão querer enquanto professores, se apropriando, portanto, de alguns conceitos e práticas desses autores para se pensar enquanto professor. Eu penso num trabalho final que é bastante autoral por parte de vocês, apesar de esperar um lastro na discussão da reflexão teórica da bibliografia que foi apresentada, né? Mas eu tenho uma concepção bastante autoral de que vocês reflitam bastante sobre o próprio processo educativo que tiveram, agora lidos a partir dos conceitos apresentados, e projetem mudanças, projetem esse professor que eu estou dizendo para vocês que vocês precisam inventar, né? Tudo bem até aqui?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém dormiu aí? Vou seguir então, hein? Como ninguém... Estou recebendo silêncio como resposta. Vou seguindo. Posso seguir? Que daí agora nessas definições iniciais, eu já vou entrar em alguns pressupostos que são importantes daqui para a gente seguir o curso. Até agora foi um aspecto meio formal, né? Tanto da parte da metodologia de aula quanto da parte da concepção do curso. Agora eu já vou entrar em algumas definições conceituais. Tudo bem? Alguma pergunta sobre as duas etapas anteriores, então? O que eu coloquei aí, então? Fiquei com uma dúvida, Vitória. Fiquei com uma dúvida com a data de entrega do trabalho final. Ainda não tem uma data certa, talvez seja para o dia 10. Não, 10/4 não é não, Vitória, porque as nossas aulas vão até o dia 23/4, pelo calendário da UFABC. 30/4 eu deixei todas as tarefas que estão lá no SIGA. Elas estão até o dia 30/4. O trabalho final, eu preciso agora entrar aqui no SIGA, estou fazendo isso, para dizer para vocês que dia que eu pensei, mas é alguma data no comecinho de maio. O nosso quadrimestre mesmo, ele se encerra no dia 8 de maio, né? É a última data dele, né? Então, eu acho que devo ter deixado para esse dia 8... Não, eu coloquei até aqui como 12 de maio. Mas eu vou botar aqui 8 de maio como última data. Eu tô olhando aqui para o calendário da UFABC. O calendário da UFABC, que vocês têm aí, vocês podem acessar, ele se encerra no dia 8 de maio. Tudo bem? Deixa eu parar a apresentação aqui um pouquinho. Vocês sabem como funciona aquele calendário da UFABC lá, né? Ele é assim, ele tem lá não posso dizer, assim que acaba as 12 semanas, tem geralmente 2 semanas que são semanas de reposição dos feriados, que é uma coisa complexa, porque vamos supor, durante o nosso curso nós vamos ter um feriado no dia 17, que é quarta-feira de cinzas, no dia 21 de abril, que é Tiradentes, né? E aí eles são programados para serem repostos esses dias em determinadas datas específicas, já colocadas lá, né? Então, por exemplo, o dia 17 ele está previsto para ser reposto no dia 29/4. Aí qual é o problema disso? Lá no dia 29/4, o conteúdo todo já foi. Então, nesse dia aí eu vou mais conversar com vocês sobre o trabalho final, esse tipo de atuação. Por quê? Porque a gente perde um pouco o bonde do curso quando você tem o feriado, né? O conteúdo já foi. Então, eu uso essas datas dessa última semana e encerra dia 8 de maio, o quadrimestre, encerra dia 8 de maio. Daí vocês têm 2 semanas de recesso e o quadrimestre volta na última semana de maio, que deixa eu ver aqui, parece que é dia 24. 24 de maio começaria o segundo quadrimestre. Então, dia 8 de maio eu recebo até essa data os trabalhos finais, e aí eu entrego lá na Prograde e tudo mais antes do outro quadrimestre. Tudo bem, Vitória e demais? Então, voltando para a apresentação, se vocês não têm mais perguntas. Eu quis deixar aqui, já para vocês, isso que de alguma forma eu já tentei explicar, mas que agora fica consolidado numa tela, que é essa definição de filosofia da educação.
Quais conceitos criados que dizem respeito às práticas educativas e às teorias pedagógicas? Encarando a filosofia como criação de conceitos, a filosofia da educação é aquela que estuda, reflete sobre os conceitos criados para sustentar, para servir de pressuposto para as práticas educativas e teorias pedagógicas. Por exemplo, a teoria da aprendizagem. Como se aprende? O que acontece no intelecto humano para se aprender? Né? Mas também, por exemplo, a própria concepção de ser humano. O que é o ser humano? Por quê? Porque a educação, muitas vezes, é entendida como o processo de formação do ser humano. Então, um pressuposto filosófico importante é a concepção do próprio ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um animal racional, como queria Aristóteles? Ou ele é um animal que cria ferramentas? Ou tantas outras definições que nós temos ao longo da história da filosofia. Então, a gente vai tentar identificar dentro dessas concepções pedagógicas que eu escolhi para a gente estudar, esses pressupostos que animam essas teorias pedagógicas. E de como elas foram levadas para a sala de aula. Como elas se concretizam dentro de um trabalho pedagógico, de uma concepção de uma escola, que vai desde a forma de tratar os alunos, a forma de enxergar a hierarquia da escola, a forma como se distribui os materiais da escola, a forma como se pensa a aula. Tudo isso é muito importante nessa reflexão que eu estou tentando trazer para vocês. Os processos educativos, por serem inerentes ao pensamento humano, possuem diversos conceitos e pressupostos, e esses conceitos variam ao longo da história. Então, vocês já fizeram história da educação, acredito que vocês, de alguma forma, viram um pouco como determinadas épocas e contextos históricos criaram conceitos e concepções pedagógicas diferenciadas. No nosso curso, eu vou fazer uma seleção de alguns deles. A antiguidade grega, com a paideia grega, que talvez também tenha aparecido na aula de vocês, foi enaltecida durante muitos anos, inclusive talvez fruto de uma espécie de eurocentrismo, que enxerga a Grécia como berço do conhecimento humano, como uma das primeiras formas, né, de concepção de educação. E dentro dessa concepção educativa da antiguidade grega, existem certos pressupostos que até hoje em dia são repetidos. Então, a ideia do curso também é uma espécie de genealogia desse discurso educativo atual, contemporâneo, e as raízes deles em concepções antigas, né? O Rousseau, já no século XVIII, com a sua obra Emílio, ele traz uma concepção antagônica a essa da paideia grega, traz uma outra forma de pensar. E muito atrelada à tutoria das elites reais europeias, né? Essa coisa do professor de uma pessoa só, né? Mas que deixou marcas conceituais que foram assimiladas pelos pedagogos que criaram métodos educativos para grandes quantidades de pessoas no século XX, principalmente esses que a gente de alguma maneira vai estudar, que é a Montessori, o Rudolf Steiner e o Celestin Freinet. E eu vou dedicar toda uma aula a essa concepção prussiana, que eu quero que a gente embarque nessa história a partir de um documentário que se chama A Educação Proibida. Algum de vocês já viu esse documentário? É um documentário argentino, ele é bem comprido, ele tem mais de 2 horas de duração. Ele traz exatamente essa perspectiva que eu estou tentando trazer para vocês. A escola atual tem uma espécie de situação ficcional inicial. Alguns alunos se rebelam contra uma hierarquia muito rígida que não dá a eles o direito de falar e de tomar as rédeas do seu próprio processo educativo. E aí, com isso, como mote, né, essa pequena rebelião desses alunos na escola, o diretor desse documentário vai entrevistando uma série de pedagogos
e uma série de professores coordenadores de diferentes escolas que possuem outras pedagogias renovadoras criadas ao longo do século XX, espalhados pela América Latina toda. Não tem Brasil nessa história, mas tem escolas do Uruguai, da Argentina, do Peru, do Chile, da Bolívia, do Equador, da Colômbia, e ele vai entrevistando, e também tem alguns espanhóis que falam nesse documentário. E aí ele delimita ali essa educação prussiana, que eu vou querer trabalhar com vocês, que provavelmente vocês vão se identificar, porque talvez ela seja um modelo mais hegemônico que a gente tem até hoje, talvez seja o modelo que vocês tenham passado, principalmente esse modelo de carteira atrás de carteira, aluno atrás de aluno, ordem alfabética, nota, avaliação, meritocracia, o professor é o centro, a escola forma cidadãos. Então passa um pouco, a escola prussiana inventou esses termos, inventou essa escola para a grande massa. E por que isso é importante para a gente aqui? Porque o Império Prussiano, né, que deixou de existir na Primeira Guerra Mundial, mas que foi, né, responsável pela unificação da Alemanha ao longo do século XVIII e XIX, cria esse ideal, e era um Estado bastante bélico, né, um Estado militarizado, né? Então essa escola é, de certa forma, uma escola militarizada no sentido dos seus pressupostos, né? Então eu acho que é bem importante estudá-la. E depois a gente tem esses autores, o Frenan, o Rudolf Steiner e a Montessori, como aqueles que de alguma forma tentaram renovar a pedagogia, trazer um olhar para aí a criança, né, o aluno, enxergar neles não uma folha em branco, não um cérebro vazio que vai receber aquilo que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? A gente tem muito uma educação bancária, ou seja, o professor é uma espécie de banco que deposita dinheiro na mente vazia dos seus alunos. A Montessori, o Steiner e o Freinet trabalham com a ideia de que o aluno já possui, não só ele possui conhecimentos prévios, como ele também possui um espírito, né, uma alma indagativa. A criança é uma perguntadora por excelência. Se vocês aí tiverem filhos, irmãos menores, não sei qual que é a idade de vocês, sabem que a criança pergunta muito. E muitas vezes a gente reprime essas perguntas porque enche o saco de algumas pessoas. Esses pedagogos fazem o contrário, estimulam esse aspecto da curiosidade infantil, porque é aí que estaria a vontade do aprender. Né? A curiosidade, essa vontade de aprender, de saber o que está acontecendo. Então vai ser muito importante delimitar bem esse período e essa forma de concepção de escola prussiana, para daí a gente poder entrar de vez nessas pedagogias que a questionam. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Na próxima aula, a gente já vai ter um trabalho, então, com a paideia grega. Então, o que eu deixei lá para vocês, se vocês entrarem lá no Siga, então eu vou até agora mudar aqui a minha apresentação, vou mudar para o Siga. Deixa eu mudar aqui. Ver se eu consigo, né? Acho que foi o Siga aí para vocês, né? Sim, já dá pra ver. Aqui vocês têm semana 1, apresentação do curso, tá lá, ó, o PDF com um plano de ensino. Mais abaixo, vocês vão ver aí que tá aí vai estar presente esse questionário que eu elaborei para vocês, né? Aqui nessa atividade de apresentação do curso, vocês podem perceber que ela está com uma data de encerramento dia 30/4. Mas eu gostaria que vocês o quanto antes me respondessem. Por quê? Porque eu bolei nela um questionáriozinho. Ué, por aí parece que a atividadezinha não está aqui. Vamos ver aqui no tópicos de aula. Eu achei que ela estava aqui. No Siga, eu deixei, tá aqui sim a tarefa. Se não tiver, tarefas, tá na tarefas.
essa primeira tarefa, tem um formulário do Google para responderem. Eu faço perguntas bem simples para vocês, no sentido de por que escolheram a licenciatura, que tipo de escola que tiveram. Acho que são perguntas um pouco assim ligadas aos gostos de vocês, né? Questão de gosto cultural, esse tipo de coisa. Para, de certa maneira, nos conhecermos melhor. Essa é a tarefa do pós-aula. Então, a ideia é que vocês, na sexta, reservem um tempo para fazer isso. Usem o tempo da aula para isso. Para quarta-feira que vem, dia 10, ó, voltando aqui para o SIGA, estão vendo aí, né? Pré-aula, um videozinho. Então é um videozinho que fala um pouco da paideia grega, que eu gostaria que vocês assistissem. E já tem aqui um trecho, um PDF, com as ideias do Jager, que é esse alemão que trouxe essa ideia da paideia grega como para tentar nos dizer que os gregos foram os primeiros que criaram uma concepção de ensino atrelada à sua própria cultura, né? Então nós vamos tentar ler isso daí e ver o quanto disso persiste até os dias de hoje enquanto pressupostos da concepção pedagógica né, que ainda persiste. Então eu gostaria que lessem esse texto para se prepararem para a aula, né, do dia 10. E aí, na sexta, dia 12, tem uma atividadezinha que está lá no tarefas, daí vocês têm que vir aqui, né, no atividades, tarefas, aí vai ter a tarefazinha pós-aula da paideia grega. Tudo bem? Deu para entender essa dinâmica aqui do curso aqui? Aí vocês vão ver que a gente está mantendo esse feriado do carnaval, então no dia 17 não vai ter aula, né, por conta do feriado do carnaval. Aí a gente volta dia 24, aí é com o Rousseau. Então também deixei um videozinho e também deixei aqui um textozinho para se prepararem para esse dia. Esse dia eu vou convidar a Caterine, que é uma doutoranda, né, terminou, na verdade, é uma doutora aqui da UFABC mesmo, que defendeu agora, acabou de defender uma tese sobre o Emílio do Rousseau. Então ela vai conversar com vocês um pouco, apresentar um pouco as ideias do Rousseau para vocês. Aí tem uma atividadezinha pós-aula do Rousseau. Depois a educação proibida. Aí eu deixei o documentário da educação proibida como pré-aula. Não tem texto. É ver esse filme. O filme é longo, mas eu peço que vocês reservem esse texto porque eu acho que ele é bastante inspirador e ele diz muito do curso que eu estou dando para vocês. Porque ele faz esse processo de refletir sobre a educação prussiana e propor modelos pedagógicos diferenciados. E aí tem uma atividadezinha pós-aula da educação proibida. Uma atividadezinha que está bem legalzinha de fazer, ó. Aqui era onde ia estar as respostas de vocês. Lembrando que pelo SIGA, vocês respondem aqui pelo próprio sistema, né? Então fica tudo aqui. Nesse dia da educação proibida, eu estou passando um documentário para vocês aqui que chama Pequenos Tormentos da Vida. Pequenos Tormentos da Vida é um poema de um poeta, poema de um poeta é ótimo, né? De um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, que fala exatamente do tédio da sala de aula, que não acontece nada. Então nós vamos partir um pouco dessa aula entediante, que não acontece nada, e pensar em práticas em que as crianças passem a achar bacana estudar. E esse documentáriozinho Pequenos Tormentos da Vida é muito legal, ele tem 20 minutinhos só, mostra uma professora de uma escola trabalhando exatamente os tormentos da vida, e o poeta Mário Quintana é uma escola gaúcha de Porto Alegre, e aí traz um pouco desse interesse, mostra um pouco dessa aula não tediosa que essa professora criou. Eu acho que é bastante inspirador também. Então vai seguindo assim, daí depois a gente vai ter a aula do Waldorf, não, a aula do Montessori, melhor dizendo, e aí tem também aí um textinho dela, tem os videozinhos de escolas Montessoris. Aqui eu criei inclusive um choque bem legal para vocês verem, uma escola Montessori do Canadá e uma escola do Montessori na Tanzânia e no Quênia, né? São imagens de duas escolas diferentes. Daí a gente tem a nossa primeira conversa com uma pedagoga sobre o dia a dia da escola. Então a ideia nesse momento do curso, que aí já vai ser lá para março, é que uma aula, uma quarta antes, a gente tem
uma leitura, uma discussão das ideias da Montessori. Para na quarta seguinte conversar com uma pedagoga. E aí é interessante que vocês sejam ativos nessa conversa com ela, no sentido de que leram e estão se formando e que curiosidades, que interesses teóricos, né, vocês teriam com esse tipo de escola, com esse tipo de pedagogia. Existem várias escolas Montessoris pelo país, em São Paulo tem, eu não sei de que regiões são, uma das questões do questionário é de onde vocês são, mas eu acabei selecionando essa de Campinas porque eu morei em Campinas uma época, por ter feito universidade, conheci essa escola de nome, resolvi procurar e a Camila Isola foi super, abraçou muito a ideia do curso e topou muito, a gente já conversou, a gente já se alinhou para essa entrevista. Então é meio que uma ideia de que ela apresente, mas que vocês entrevistem ela também. E depois isso se repete então para a escola Waldorf e para a escola Freinet. Todas elas têm uma atividadezinha, né, pós-aula para vocês fazerem. Todas essas atividades pós-aula, que no fundo vocês vão me entregar e vão compor a nota de vocês, e que eu acho que não são atividades difíceis de fazerem, são atividades tranquilas de serem feitas, vão ajudar vocês. A ideia é que façam com essa perspectiva, inclusive, no trabalho final que eu apresentei para vocês no slide. Então, passa por aí um pouco a relação dessa atividade, né, pós-aula com o trabalho final. Então, para a semana que vem, eu gostaria que vocês assistissem lá o videozinho então da Paideia Grega e lessem lá o Jager, o texto desse alemão, que defende essa ideia. Tudo bem também até aqui? A última coisinha que eu gostaria de falar então agora para vocês é uma preparação para essa questão da paideia grega. O Jager, no meu modo de ver, de uma forma bastante eurocêntrica, e como diz o pensador Renato Nogueira, brasileiro, né? Renato Nogueira, que estuda o ensino de filosofia numa afroperspectiva, traz até uma espécie de racismo epistemológico, que é o que ele chama, que é quando você faz um apagamento de epistemologias outras que não a epistemologia europeia. Por exemplo, a epistemologia indígena, a epistemologia africana, as diversas epistemologias indígenas, as diversas epistemologias africanas, por exemplo. E aí eu estou mostrando para vocês, vou tentar hoje passar brevemente para servir de base e de certa forma já fazer um contraponto ao Jager, aqui uma perspectiva que está nessa obra História da Educação, do Manacorda, que está na bibliografia original lá do curso de vocês. Se vocês pegarem a bibliografia original da disciplina de vocês, vocês vão ver que a que eu fiz, eu mudei um pouco, né? A bibliografia base de vocês lá tem alguns livros de história da educação e alguns artigos. Um deles é essa história da educação do Manacorda. E ele diz lá, né, que ele, diferentemente do Jager, ele diz que no Egito Antigo já existia traços de uma possível história da educação. Eu não sei como é que, novamente digo que eu não sei como é que foi a aula de vocês de História da Educação, mas o Manacorda diz que, apesar do alto desenvolvimento das técnicas agrícolas, que vocês sabem que os egípcios eles só conseguiram construir aquele império porque eles desenvolveram várias técnicas agrícolas para utilizar a terra que foi inundada pelo Nilo, e aí na época das chuvas, e aí quando ele regredia para o seu curso normal, ele deixava fértil a terra, mas precisava de técnicas agrícolas para que isso fosse manejado adequadamente, né? Eles também eram profundos conhecedores da geometria, não à toa fizeram templos e pirâmides, né? Que estão lá até hoje, 4.000 anos, né? Precisa ter muito conhecimento para fazer aquilo, além da própria astronomia, né? Os gregos são a astronomia grega, a astronomia que nós temos hoje, a nomeação das constelações, estações do ano e tudo mais.
os egípcios já mapearam, já tinham todo esse mapeamento. Isso tudo não era transmitido em escola. Esses conhecimentos, essas técnicas não eram transmitidos. O que você tem de documentação, e documentação eu digo aqui papiros ou inscrições egípcias nas tumbas, né, que são aquilo que muitas vezes a gente vê por aí nos documentários do History Channel, ali tem muito do conhecimento do que nós sabemos dos egípcios antigos, né? O que eles tinham como aula, né, como curso, como professores que ensinavam, eram ensinamentos morais sobre como exercer o poder, e era um tipo de escola das elites egípcias, portanto. E aí essa aqui é uma frasezinha do Manacorda, né? A quase totalidade das provas dos documentos egípcios que nos chegam não se refere a uma escola intelectual, entendida especialmente como aprendizagem das técnicas culturais. Essas técnicas aí ligadas à agricultura, geometria, astronomia. Ou dos aspectos formais e instrumentais da instrução. Aqui no sentido de um ferreiro, de um sapateiro, que explica para o outro como se faz algo. Definidos pelo ler, escrever e calcular. Nem o aprendizado profissional, entendido como aprendizagem das parciais habilidades manuais e das noções teóricas de cada ocupação. Então, o que se tem de documento egípcio não diz que a escola que eles tinham era essa escola de instrução, de ler, escrever e calcular, e nem essa escola de noções técnicas de habilidades manuais. O que tem prova é desse processo de enculturação reservado às classes dominantes, isto é, a escola de formação para a vida política, ou melhor, para o exercício do poder. Mas embora também essa formação obviamente compreenda muitos elementos de instrução formal e instrumental, não é destes nem de sua didática que os antigos documentos nos falam, mas apenas da introdução aos comportamentos e à moral do poder. Papiros antigos encontrados nas tumbas desses faraós ou da elite egípcia atestam que existia um processo educativo voltado para essas elites no sentido de um ensinamento ético, moral e de exercício do poder. Já nessa antiguidade egípcia, remontando a 2.000 anos antes de Cristo, a 4.000 anos, portanto. Aqui, por exemplo, estou trazendo duas imagens para vocês daquilo que é um sábio, uma estátua que representa um sábio egípcio antigo, segurando um papiro, e ao lado um fragmento de um papiro, de como esses papiros são encontrados, porque muitas tumbas ainda são encontradas até hoje, mas a grande maioria foi encontrada ali no período napoleônico, um pouco depois do período napoleônico. Napoleão foi um cara que tinha uma espécie de general, ministro, que encontrou muitos desses papiros, por isso que inclusive muitos desses papiros estão hoje em dia em museus, não só da França, mas também ingleses, né? Esses papiros muitas vezes estão nesses grandes museus da Inglaterra e da França, mas eu queria trazer essas imagens para vocês verem essa figura, né? Essa construção desse escriba. Então esse sábio egípcio era aquele responsável pelo ensinamento moral, pela instrução moral das elites, né, dos filhos dos faraós e da elite egípcia. E tá aí essa figura aí, né, essa figura segurando o papiro, né? De acordo com os arqueólogos e historiadores, Ptah-hotep é o mais antigo sábio africano que produziu esses primeiros ensinamentos éticos no Egito Antigo. O Ptah-hotep é citado tanto em afrescos, né, nas paredes das tumbas, quanto em papiros, né? Então ele pode ser considerado um precursor, inclusive, da própria filosofia. Não só da educação, mas também da própria filosofia. Nessa perspectiva que toma os ensinamentos dos sábios gregos como um dos componentes que deram origem à filosofia. Vocês vão ver lá no Jaeger que ele defende que os sábios gregos são os precursores da filosofia.
Então a ideia aqui, de certa maneira, é trazer para vocês a perspectiva de que se esses sábios que instruíam moralmente os seus concidadãos eram chamados de filósofos ou precursores da educação e da filosofia, os egípcios também tinham essas figuras, só que 2000 anos antes. Então eles também precisam ser chamados de precursores. O que nos recoloca nessa história da educação e da filosofia de volta ao território africano e não mais ao território grego e europeu. Lembrando que o Egito é um território africano. Os achados sobre Ptahotep são recentes e se encontram principalmente nesse Papyrus Prise, que foram encontrados por Émile Prise de Avennes, esse francês, na antiga cidade de Tebas, da Tebas egípcia, em 1856, e hoje estão guardados nessa Biblioteca Nacional da França. Nesses papiros, nós temos isso que ele chama de instruções a Kageme. Kageme é uma criança, né? E as máximas de Ptahotep. Então ele traz essa ideia de instruções para uma criança, para um menor, e também essa ideia de máximas. As máximas para esses autores são formulações, frases que possuem um ensinamento moral, uma instrução de modo de se comportar. Então isso que pode talvez ser entendido numa possível história da educação sobre os precursores de uma certa educação, de uma certa concepção de educação. Estou dizendo isso para servir de contraponto ao que a gente vai ler e para vocês chegarem agora no Jäger com essa informação. O Ptahotep era uma espécie de sacerdote, de sábio, né? Que com imensa influência e poder e suas instruções atravessaram eras, ou seja, aquilo que ele ensinou na época que viveu, que foi marcado em papiros, continuou sendo usado por escribas sábios nas gerações seguintes, né? O que chegou até nós nesse papiro Prise, que o Émile Prise encontrou em Tebas, foram 37 máximas destinadas ao seu filho, Kageme, mas que podemos ler porque eram endereçadas a todas as pessoas. Apesar de estarem interessadas a uma criança, elas estão endereçadas como formação moral a todas as pessoas. O que são essas máximas, né? O Teófilo Obenga, que é um pensador africano, sobre a tradição do pensamento filosófico africano, diz que elas são sabedorias, instruções, preceitos, ensinamentos que dão testemunhos, né, sobre uma ética, uma psicologia, sobre problemas políticos e sociais e que formam uma espécie de código moral. Então, e elas eram formadas a partir dessas sentenças, né? Uma máxima egípcia é um verdadeiro ritual. Ela deve ser arranjada intelectualmente e visar necessariamente o conhecimento, a cultura, a realidade moral, a boa conduta e o bom exemplo. A moral, a ética, e isso com método e arte. Então, também tem essa questão de transformar isso num método de ensinamento, né? Uma arte de compor essas máximas e ensiná-las enquanto instrução para as crianças. Por isso que eu estou tentando dizer que isso pode ser considerado um primeiro processo de pensamento de pressupostos de educação. E percebam aí que aí traz um pressuposto incluído, né? A educação serve para instruir moralmente as pessoas. É isso que daí fica como um fundo, um pressuposto para vocês trabalharem e dizerem o que acham disso. A educação serve para isso? É isso que vocês acreditam? Vamos ler um pouco mais sobre o que é pensar a educação como formação moral, né? Como formação ética. Por exemplo, nós temos aí até hoje, a ideia de que a educação é um processo de ensinar as crianças a, né, se instruir para o exercício da democracia, um exercício para a cidadania. Traz ainda esse pressuposto. Você forma moralmente, eticamente a criança. Então, vocês acham que a educação tem como principal papel ou como função esse pressuposto? É nesse tipo de lugar que a gente vai situar o nosso curso, que eu quero levá-los para refletir sobre isso e que vocês, ao responder a essas perguntas, vão se formando as concepções que vocês querem enquanto futuros professores de humanidades.
Então essas máximas podem ser desde conselhos materiais, como se portar à mesa, mas instruem sobre a ética no sentido de uma conduta interior, no sentido de um respeito aos outros e um controle de si. Prega a simplicidade, a humildade e a harmonia. Como afirma outro pesquisador, também africano, Molefe Asante, ele está envolvido em assuntos de moderação, generosidade, delicadeza, respeito, integridade, justiça e controle de si. Esses seriam os valores que estariam marcados nessas máximas. Quais máximas? Esse seria uma reprodução do Tupita Hotep e a época que ele viveu. Percebam quanto tempo faz. 2414 a 2375 a.C., nós estamos em 2021, vocês podem calcular aí que ele viveu, portanto, há 4.460 anos atrás, mais ou menos. Algumas dessas máximas, para vocês entenderem um pouco, verem um pouco como que funciona essa... Parecem frases que vocês podem, inclusive, assim, botar um girassol e colocar para servir de corrente, né? no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Ou podem até colocar, em vez, né? Algumas, em vez de pôr assim, Clarice Lispector, pode pôr assim, Tupita Hotep, né? Não deixe seu coração ficar grande por causa do seu conhecimento. Aconselha-se com o ignorante, bem como com o erudito. Era esse tipo de instrução que ele dava, então, para as elites egípcias, né? Tendo como pressuposto essa ideia da humildade, da leveza, do controle de si. Quando a riqueza chegou, siga seu coração. A riqueza não adianta se alguém está aborrecido. Se você quer que sua conduta seja perfeita, livra-te de todo mal e combata contra a ganância do coração. É uma doença grave sem cura, impossível penetrar. Causa desastre entre pais e mães, entre os irmãos da mãe e separa a esposa do marido. Relate uma coisa observada, não ouvida. Olha que legal, né? Tem gente que precisa ouvir até hoje isso. Se é insignificante, não diga nada. Relate uma coisa que você observou, viu, e não algo que você ouviu, né? Aqueles que são fofoqueiros, né? Os fofoqueiros da janela, né? Conheça o que estão ao seu lado, e então seus bens duram. Não seja fraco de caráter para com os seus amigos. Siga seu coração toda a sua vida, não cometa excesso em relação ao que foi ordenado. Os egípcios tinham essa coisa muito forte do coração, né? Eles enxergavam no coração a sede da nossa alma e não a cabeça, como os gregos vão adotar depois. Eu queria trazer isso para vocês, para isso servir como uma espécie de background, né, de fundo, de pressupostos, para dizer que essa instrução moral já estava presente na antiguidade egípcia. E o Jäger vai dizer que isso surge entre os gregos. Eu queria trazer esse contraponto para quando vocês forem ler o Jäger, tenham essa perspectiva não eurocêntrica do início da intelectualidade, vamos dizer assim. Tudo bem até aqui? Então a ideia é que vocês... A ideia grega eu vou deixar para a próxima aula. A ideia é que vocês, dentro dessa pegada que eu tentei dar uma préviazinha agora, é trazer um pouco isso. Conhecer os pressupostos dessas concepções pedagógicas para pensar as próprias concepções que vocês devem começar a ir construindo nesse processo formativo enquanto professores. Então, é esse o tom do curso que eu quero dar para vocês. Tudo bem? Não sei o que foi trabalhado na história da educação, Heloísa, mas eu não vou me apegar tanto assim à história e sim aos conceitos. Eu quis só trazer hoje talvez tenha tido um tom histórico mais forte, e talvez tenha no sentido da próxima aula também, mas o interessante é compreender o contexto da época em que isso nasceu, o pressuposto filosófico de concepção de homem, de humanidade, né? A concepção de formação humana, a concepção de aprendizagem
e o quanto dessas concepções persistem em determinados discursos, leis até os dias de hoje, práticas, né? Então, a Montessori, o Steiner e o Freinet também são europeus, né? E tem uma outra visão, então acaba, às vezes, não é só pegar a Europa e jogar fora, é no sentido de não centrar na Europa os processos intelectuais da humanidade, né? A humanidade é muito maior do que eles. Tudo bem, então? Vocês querem fazer alguma pergunta? Todas as letrinhas estão bem? Às vezes já foram preparar o almoço, já foram jogar videogame, foram ler outra coisa. Podemos encerrar então, pessoal? É só a cara de bravo, eu sou bem tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo que eu não sou bravo, não. Não sei nem se vocês perceberam, eu coloquei em xeque o próprio processo avaliativo, né? Por exemplo, eu não ligo muito para processos avaliativos prova, trabalho, nota. Vocês têm que assumir a responsabilidade pelo curso que estão fazendo. Eu sou muito mais nessa linha. Eu estou propondo uma série de textos, uma visão de trabalho, né? Um conjunto de trabalhos que eu fiquei aí 2 meses elaborando para vocês, para que isso seja bacana, interessante e tudo mais. Se vocês querem se envolver e passar por esse fluxo, por esse devir, e encontrar essas ideias e isso modificar o jeito que vocês estão pensando em educação, ótimo. Se não quiserem, estão fechados para isso, pode continuar fechado. Eu não vou forçar ninguém, não vou ficar criando estruturas estrangulantes, não vou reprovar ninguém nesse sentido de não respondeu certo o que é para a ideia grega, está reprovado. Eu estou tentando trazer para vocês pensadores contemporâneos que trabalham exatamente com outra linha de pedagogia, a pedagogia que você precisa se envolver, que a pedagogia faz parte do seu processo de aprendizagem e não do meu, faz parte do seu processo de aprendizagem. Você não tem que responder uma prova para provar para mim que você sabe o que é paideia grega. Você tem que ler a paideia grega e ver se ela serve para você. Eu já li a paideia grega, eu já sei o que significa, vocês não precisam provar para mim que sabem o que ela significa, vocês precisam ver o que vocês fazem com a paideia grega. Acho que é isso que é importante, viu, Heloísa? Acho que a ideia é que, né? Se fosse presencial, a gente estaria numa roda, conversando, vocês não iam achar nem um pouco chato. Mas como a gente está nesse negócio virtual, só eu falei, ninguém falou nada, aí fica o negócio parecendo que fica meio chato, fica meio entediante, como diz o nosso amigo Mário Quintana. Certo então, pessoal? Podemos dar por encerrada a aula de hoje? Então, qualquer dúvida, estamos lá no grupo de WhatsApp. Você já tem esse questionáriozinho para responder na hora de sexta. Esse eu peço que respondam nesse dia mesmo, para que eu conheça vocês e tudo mais. E leiam a paideia grega para a gente ter uma aula que vocês usufruam da aula, né, no sentido de não depender da minha apresentação e a gente consiga trocar na aula, né, e não ficar eu falando durante 1h30, né? Tudo bem? Então valeu, pessoal. Vou parar a gravação.